Aí você tem a palavra, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? O convite feito na pessoa da Marta Lima, porque, em realidade, ele me dá uma oportunidade de eu poder falar mais claramente da minha experiência dentro da minha área, minha formação de base é psicologia, né? Ainda atuo na parte clínica como psicóloga até hoje, mas eu trabalhei na área de saúde desde sempre, né? Então, eu já passei por várias áreas, desde a área de saúde mental, hospitais de especialidade, atenção primária, enfim. E a minha formação acadêmica, né, ela passou por uma especialização em saúde mental no Instituto de Psiquiatria, aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. A minha formação como psicóloga foi na UFRJ, e eu fiz mestrado e doutorado na Fiocruz, no Rio de Janeiro, né? O mestrado foi com relação à área de saúde mental na época, políticas públicas e saúde, e o doutorado foi com relação à segurança do paciente e a discussão sobre o erro, né? O que gera, o que faz uma pessoa, na realidade, não era errar, era violar procedimentos, porque o erro, em realidade, ele é erro pelo fato de você não ter intenção de fazê-lo. E a questão problemática é a violação de procedimentos. Então, a minha tese se voltou para a compreensão dessa atitude do profissional de saúde, sem culpabilizações, sem apontar dedos ou culpar, ou, enfim, o profissional de saúde se entender por que isso acontece para prevenir. Então, falar sobre os desafios e estratégias para a implantação do núcleo de segurança do paciente, eu vou já de antemão dizer para vocês o seguinte: vários trechos do que eu vou... Primeiro, tudo que eu vou falar está envolvido a minha experiência acadêmica, a minha experiência profissional. Eu fui coordenadora aqui no Rio de Janeiro, na Secretaria Estadual de Saúde, da Coordenação Estratégica em Segurança do Paciente, que a gente dava suporte para os hospitais da rede para a implementação de práticas seguras, plano, enfim, tudo isso. Então, voltando, essa oportunidade de falar sobre tudo isso e alguns slides, a gente poderia dar uma aula sobre isso, né? Porque eu vou fazer uma mescla de toda essa experiência e trazer o meu pensamento, a minha visão, dentro da minha prática, com relação à questão do núcleo de segurança do paciente e, de uma maneira mais ampla, a segurança do paciente nas unidades de saúde, tá? Bom, então, deixa eu começar. Em primeiro lugar, o que é essencial para a segurança do paciente, né? A gente está falando do núcleo, é claro que ele é importante, mas o grande desafio do sistema de saúde, das unidades de saúde em si, é entender que é um conjunto de coisas, né? A gente está tratando de um sistema complexo. Cuidar de pessoas é complexo, exige cada vez mais tecnologia, conhecimento e profissionais diversificados, de diversos níveis de conhecimento. Então, a segurança do paciente não é diferente. Ela não pode se restringir, e esse é o primeiro grande desafio, ao núcleo de segurança do paciente. Então, eu vou apontar o que é essencial, né? No sentido de quais são os desafios da gente perceber tudo isso. A segurança do paciente e tudo isso. Primeiro foi a portaria, né, e a resolução. A legislação, ela simplesmente direciona quais são as ações das unidades e do sistema de saúde. E, às vezes, a gente acha um saco. Eu vou ler portaria, eu vou ler RDC, que droga, né? Mas, olhando as portarias e resolução, elas são pequenas, não tem páginas e páginas, né? Então, conhecer. E outra coisa, a criação da portaria e da resolução, ela não saiu do nada, ela tem história.
Está fazendo eco aqui para mim, está me perturbando um pouco. Então, é um histórico. Na realidade, a criação do Programa Nacional... Deixa eu colocar o meu no mudo, Nádia, só um momento. Tá. Que eu acho que pode ser isso. Tá, melhorou bastante, eu acho que melhorou. Um segundo ponto é a estrutura física das unidades de saúde, né? E aí a gente está tocando na chata da vigilância, né? Porque quando vem o fiscal da vigilância, a gente olha de cara torta, né? Lá vem esse chato para arranjar defeito no que a gente está fazendo, mas a vigilância, que tem um papel educador, ela não tem somente um papel fiscalizador, ela diz qual é a estrutura adequada para que você possa exercer a sua atividade sem risco ao paciente e a você. O organograma e estrutura organizacional, então, essa unidade, essa estrutura, ela está envolvida nisso. Cada vez mais vocês estão vendo que eu estou pouco falando aqui de núcleo. Olha o que é básico para que a gente possa ter práticas seguras. Gestão de risco. Essa gestão de risco, antes do programa, ela estava pulverizada dentro das unidades de saúde. Ela, primeiramente, ela apareceu na comissão de óbito, no CCIH, enfim, em vários outros locais. A segurança do paciente agregou isso, tornou isso um sistema. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar de recursos humanos e educação em saúde, que é o motivo que vocês estão aí. Não é um núcleo, não são as pessoas do núcleo que têm que conhecer de segurança. Eles têm que conhecer muito, mas todos têm que conhecer de segurança do paciente, né? Bom, o Programa Nacional, a gente acabou meio que misturando aqui um pouco, deixa eu sair um pouco aqui para eu poder ler junto com vocês o que é, né? O Programa Nacional, ele na realidade, né, eu trouxe essa questão do círculo, o objetivo dele é qualificar o cuidado, é qualificar o cuidado em todo o território nacional, é promover e apoiar iniciativas, ou seja, existe dentro do Ministério da Saúde um núcleo voltado para a segurança do paciente e para traçar diretrizes e para receber respostas do que implementar ou não. O programa exige que você envolva pacientes e familiares, quer dizer, você sai do âmbito da unidade propriamente dita, da equipe e tudo mais, e você vai agregar os pacientes e os familiares, porque, na realidade, o objetivo da segurança são eles. Os pacientes e os familiares são aqueles que estão ali ao redor, não são aquelas pessoas chatas que vêm atrapalhar a nossa vida. E, obviamente, né, o programa tem como ditame produzir, difundir, né, e sistematizar conhecimento em saúde. Bom, deixa eu voltar aqui, né, porque eu tive que sair, porque saiu muito pequenininha e ficou ruim, depois eu passo para vocês. E aí tem a resolução, a RDC, a famosa RDC 36, que ela, na realidade, é a operacionalização do programa. Você tem um programa que institui diretrizes, regras e tudo mais, e você tem uma resolução que diz como é que esse programa, aquilo que o programa está objetivando, como isso vai ser implementado. Como é que você vai operacionalizar essa ideia, essa diretriz? Ideia não, é uma diretriz. Bom, em primeiro lugar, é a própria constituição do núcleo de segurança do paciente e a construção do plano de segurança do paciente. Ou seja, o núcleo é causa pétrea. Você tem que ter um núcleo. Esse núcleo, na realidade, é o maestro deste processo de implementação de práticas seguras dentro de uma unidade de saúde. E como é que ele faz isso? Construindo um plano de ação. Esse plano de ação é anual, né? Esse plano de ação ele tem que levar em consideração quais são as potencialidades, as limitações, o RH, ele tem que levar em consideração todo o quadro dessa unidade, ser construído em cima disso, e o que a gente costuma dizer que ele tem que ser factível. Não adianta você criar um plano, é preferível andar mais devagar, mas andar. Você vai fazer um plano sensacional, no papel ele está lindo, né? No papel tudo cabe, como a gente costuma brincar, eu, a Marta, né? O pessoal lá da rede Todo pelo Paciente. No papel tudo cabe, né?
que foi, saiu do ar? Vou falando. Saiu do ar, Marta? Saiu um pouquinho, amiga, mas vamos continuar. Vamos na sequência. Tá, já voltamos. Você parou aonde? Eu estava falando da constituição do núcleo e da construção do plano. A gente pode seguir, que você falou antes da questão. Então, voltando, a constituição do núcleo, a construção do plano, que a gente vai falar mais na frente, que eu vou fazer alguns paralelos, né? Uma das coisas que a RDC 36 fala é o funcionamento pode sistemático. Seguir, fica aqui, por favor. Oi? Tá. Posso continuar, Marta? Pode seguir, Nádia. Tá. Então, uma das coisas importantes que a RDC 36 fala é que o funcionamento do núcleo, né, ele tem que ser sistemático e contínuo. Ele exige, inclusive, um número mínimo de profissionais dentro do núcleo de segurança do paciente. Agora, a segurança, quando a legislação fala disso, ela não está dizendo que é só isso. Né? A construção, né? Quem é responsável, né? O grupo que constitui o núcleo de segurança do paciente, em realidade, tem que ser as lideranças, quem tem assento dentro do núcleo de segurança do paciente, são todas as lideranças das unidades, dos serviços das unidades de saúde. Você tem o orquestrador, você tem as pessoas que são fixas dentro do núcleo de segurança do paciente, né? Mas o coordenador do CME, o coordenador do centro cirúrgico, né? Todos eles têm que participar desse núcleo, eles têm que ter assento dentro do núcleo de segurança do paciente para construir o plano de segurança do paciente, tá? Funcionamento sistemático, agregar o que já existe, comissões já existentes, né? As gerências, as coordenações, os núcleos já existentes dentro da unidade de saúde, ou seja, a segurança do paciente ela trouxe uma ideia de agregar e sistematizar esse processo de gestão de risco. Integração e articulação multiprofissional, né? Estabelecimento de estratégias e ações de gestão do risco. Marta, se você puder tirar teu som, eu agradeço. Eu tinha tirado, mas como voltou, né? Ah, tá bom. Desculpa, pessoal. Bom, então, o que eu quero trazer aqui? A definição de gestão de risco, ela está dentro da RDC 36, né? Que é a segunda mais importante legislação. E vocês vão ver no seguir da minha preleção, né, que há paralelos. A gestão de risco, na realidade, né, é um processo, é um plano. Esse plano de ação existe dentro do CCH, esse plano de ação existe dentro do hospital como um todo, o movimento dele de cada ano e o plano de ação para a segurança do paciente, né? No caso da gestão de risco, é identificar o risco, é fazer a análise do risco, é avaliar, né? É controlar esse risco e os eventos adversos e algo muito importante que às vezes é esquecido, é a comunicação. Todos têm que fazer parte disso, né? Eu já ouvi queixas de profissionais de saúde, né, de serem convidados a fazer, a falar sobre os eventos, anonimamente sobre os eventos adversos que ocorrem, que eles percebem, né? E depois eles se queixarem que eles não sabem aquilo que ele percebeu, aquilo que ele viu e declarou, né? Ele não sabe que tratativa teve aquilo. Aquilo foi adiante. Ele foi ouvido. Ele não foi ouvido. Ele não precisa ser identificado, né? Você muda um procedimento em função de uma queixa, né, de um profissional de dentro da unidade. No momento que você agrega, está dando essa devolução para a equipe, aquele profissional que apontou aquele evento, ele sabe que foi ouvido. Né? Então, é muito importante essa questão da comunicação. Então, esse também é um desafio.
né? O desafio é olhar um todo, não colocar tudo em cima do núcleo de segurança do paciente, né? É perceber que é uma dinâmica de funcionamento e que se agrega ações que já eram ou teriam que ter sido feitas dentro das unidades de saúde, né? E comunicação, né? Todos têm que estar envolvidos. Eu só vou realizar práticas seguras se eu souber o que eu estou fazendo. Se eu tiver noção, dentro da minha capacidade, da minha área de governabilidade, qual é a minha responsabilidade dentro disso, né? E aqui eu trago um desenho para vocês, né? Que esse desenho é caro, infelizmente aqui no meu slide eu não botei a referência, que é o Walter Mendes, que foi um dos artífices do programa, eu tive o prazer de conhecê-lo e trabalhar com ele, foi um dos artífices do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, ele mostra aqui o núcleo de segurança do paciente, ele não está dentro de nenhum lugar. Ele não está ligado à coordenação de enfermagem, ele não está ligado à coordenação, ele está junto de todos. Ele tem a mesma importância que todos esses atores aqui, né? E eu gostaria, esse não foi o meu desenho, né? Eu vejo o núcleo de segurança do paciente como um assessor da alta direção. Por isso, o grande desafio também é a alta direção incorporar a segurança do paciente. Porque a segurança, né, todo esse plano, todo esse processo, ele reduz custos. Ele pode deslocar verba que está escoando inadequadamente por uso excessivo de material, por eventos adversos que poderiam ser controlados e que aumentam o número de permanência daquele paciente no hospital. E tantas outras coisas, eles poderiam ser enxugados e se voltar para a área de educação e saúde. E voltar para estímulo aos próprios profissionais e ao trabalho dos profissionais, né? Então, o núcleo de segurança do paciente, quando bem utilizado, ele é uma instância estratégica, muito ligado, inclusive, à direção. Então, ele está ligado à coordenação de enfermagem, à coordenação epidemiológica, à parte de planejamento, a todas as comissões existentes, né? À parte de gerência de resíduos, ao núcleo de saúde do trabalhador, CCIH nem pensar, né? Direto, né? Comissão de revisão de óbito, enfim, o núcleo de segurança do paciente é parceiro de todas essas pessoas. Por isso, todas essas coordenações têm que ter assento dentro do núcleo. Porque cada um, em sua área, né? Digamos, eu sou do centro cirúrgico, eu sei o que eu botei no plano, eu sei o que o centro cirúrgico necessita nesse momento. Eu vou acordar isso com meus pares, que são composto, né? Pela comissão do núcleo de segurança do paciente. Então, eu vou ficar como responsável, eu, coordenadora do centro cirúrgico, de capilarizar para os meus funcionários. O núcleo de segurança do paciente não precisa sair correndo para estar em todos os lugares da unidade, porque é impossível. Segurança do paciente tem que ter vários pares de olhos olhando em todos os lugares. Então, na realidade, aqui nesse slide eu termino, né? Termino entre aspas, a questão dos desafios. Não tratem o núcleo como uma coisa simples. Não encarcerem o núcleo nele mesmo. Ele é uma peça extremamente importante, mas ele não anda sozinho. Se ele andar sozinho, ele vai falhar. Que aí bate todo mundo na porta, igual, sabe, um monte de filho que vai fazer queixa para o papai e para a mamãe. O outro puxou meu cabelo, o outro me deu não sei o quê. É todo mundo responsável. E o núcleo de segurança do paciente é quem orquestra. Então, aqui eu faço uma virada, né? Para mim, eu sempre falei, né? Eu sempre usei muito essa primeira e essa segunda frase. Paciente seguro é profissional seguro. Tá? Eu não mencionei lá em cima, não, aliás, eu vou mencionar mais adiante, né, que uma das maiores responsabilidades, e isso está na 529, é a responsabilidade de todos cuidarem de todos. Então, se eu tenho um paciente seguro, eu tenho um profissional seguro. Eu estou oferecendo segurança para ele porque eu estou seguro. E ao contrário,
se eu estou seguro. Por isso eu vou falar lá no final da NR1, né? Se eu estou seguro, eu vou fazer com que meu paciente esteja seguro. Eu não vou querer quebrar essa linha, né, essa corrente de segurança e de autoproteção, porque é uma proteção para todos. Então, eu vou falar agora mais adiante, muito rapidamente, né, como eu falei para vocês, cada tópico desse daria uma aula ou mais. Cultura de segurança, trabalho em equipe, liderança e a NR1, que está aí na moda, está polêmico, o que é, o que não é. Então, a gente vai dar uma pincelada e a gente vai ver o quanto todas essas coisas, o plano de segurança do paciente, a gestão de risco, né? O plano, o PGR do NR1, todos eles estão falando da mesma coisa e eles estão imbricados um no outro. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a questão da cultura de segurança, né? Então, a própria portaria 529, ela fala de 5 características que elas têm que ser operacionalizadas para que a cultura de segurança possa acontecer. Mas eu destaquei uma delas e destaquei a palavra responsabilidade, tá? Então, é uma cultura, a cultura de segurança, na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado de gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança dos seus colegas, pacientes e familiares. Sabe, aquela corrente ninguém larga a mão, né? É todo mundo. A segurança só pode ser executada se ela for dinâmica e circular, né? Ela está, a meu ver, quando a gente fala de responsabilidade, obviamente a segurança está acima das metas financeiras e operacionais. Ela encoraja a recompensa e não a punição, né? Não é apontar dedos, não é um laissez-faire, não é, não, eu errei, posso errar, não tem problema, não é isso. É aprender com os erros, né? Abaixo vem logo a questão do aprendizado operacional, porque, na realidade, o plano de segurança ele é anual. A própria execução do plano de segurança criado pelo núcleo, criado por todos que têm assento dentro desse núcleo, que constroem esse plano de segurança, né? Ele, na realidade, é um aprendizado. Se eu estou monitorando, se eu estou fazendo um passo a passo de todo ano, o que eu quero que aconteça ao longo do ano, né? Eu, na realidade, vou observar ao longo desse processo o que acontece, o que dá certo, isso funciona, isso não funciona, para onde a gente tem que ir. Olha, a própria unidade, a própria instituição está nos levando para um determinado aspecto. Oi, Marta. Só para te sinalizar que a gente tem 10 minutos, tá bom? Ah, não, já estou no final, tá? Enfim, na realidade, ela tem que proporcionar recursos, né, estrutura e responsabilização para uma manutenção efetiva. Ou seja, a cultura é algo que está instalado, instaurado, né, e que está presente o tempo todo, né? Bom, a RDC 36, eu vou apontar e falar muito rapidamente, né, porque aqui no meu slide, que não era pelo stream, tinha um movimentozinho, né? Ela é um conjunto de atitudes e valores. Essa é a definição dada pela RDC 36. Né? E ela substitui a culpa e a punição pela oportunidade de aprender. Eu já falei isso antes. Então, pensem bem. Na realidade, a segurança do paciente, o cuidado em saúde, envolve 2 grupos. Os profissionais de saúde, os pacientes e os familiares. Esta, na realidade, é a relação. E essa relação é intermediada por equipamento, por insumo, por processos, né? Por N coisas que são o nosso aprendizado, a parte clínica, mas é uma relação humana de pessoas com pessoas, intermediada por todo esse conhecimento dentro de que tem que ter uma unidade de saúde. Bom, eu vou falar muito rapidamente de trabalho em equipe, como eu falei para vocês. Trabalho em equipe, eu daria aqui cursos, né, e não uma aula. Na realidade, uma definição bem curtinha. É o esforço coletivo para resolver problema. Esse é o trabalho em equipe. É todo mundo voltado para resolver uma questão, para enfrentar uma questão ou para lidar uma questão. Então, quais são as características muito importantes e que é a resposta para esses desafios?
Porque aqui eu já estou trazendo as respostas. Olha, nós temos que ter cultura de segurança, todos têm que ser responsabilizados, cobrados, desde a alta direção até o porteiro. Ele tem que saber a segurança do paciente, ele tem que entender o que está acontecendo dentro da área de governabilidade dele. Então, por isso que eu falei desse exemplo, né? Todos são capazes de resolver problemas e contribuir para os resultados. Todos são capazes de investir na segurança do paciente, cada um do seu jeito. Objetivos e metas e a missão de uma unidade de saúde, do que seja cuidado, qual é o padrão daquela unidade, ele tem que ser compartilhado. Ele não é da equipe de enfermagem. O cuidado não são só os médicos. Ninguém consegue cuidar de um paciente se todos não estiverem envolvidos, né? Aí abaixo vem envolvimento e comprometimento de todos no processo de trabalho. Respeito às individualidades. Se a gente respeita que o porteiro é importante, o cara lá da recepção é importante, a senhora que faz a limpeza, porque se ela só fizer bem uma limpeza concorrente, ela está comprometendo. Ela teve educação, né? Porque isso é educação em saúde. Então, as diferenças trazem a composição do grupo. Eu tenho que respeitar que o meu trabalho depende do outro. Né? Antigamente, quer dizer, o importante, né, é que as unidades elas possam trazer para cada profissional, sabe aquele mapa que tem em shopping? Eu estou aqui, né? E acaba desenhando todo o local. É mais ou menos isso que cada profissional tem que saber. Olha, eu estou aqui, eu faço isso, mas eu tenho que saber quem faz antes de mim, quem faz depois de mim, quem faz serviço, cuidado paralelamente a mim. Né? Então, isso vai permitir que eu respeite as diferenças individuais, porque é um conjunto. Elevado grau de cooperação e comunicação, aí a gente volta para a questão da comunicação clara, objetiva e constante. Né? E aí eu estou falando um pouquinho de equipe, né? De liderança, perdão, né? Porque também daríamos aqui uns 3 dias, um curso inteiro ou mais para falar sobre liderança. Então, eu trouxe uma definição, né, de um autor conhecido, ela é antiga, mas é boa, né? Liderar é um processo que influencia e induz, provoca, inspira o que uma pessoa, o líder, exerce sobre outras conforme a necessidade e a situação, que as levam a realizar um ou mais objetivos. Então, ele é um guia. Nós temos guias formais, nós temos guias informais e nós temos guias situacionais. Às vezes, de determinada situação, de crise ou de momento, né, de mudança dentro de um serviço, surge um líder ali. E às vezes ele surge só naquele momento, ele volta para a função dele. Então, quais são os desafios? Mas, voltando, liderança, trabalhar com a liderança, educar a liderança, é uma estratégia para construir e fazer frente a todos esses desafios que eu apontei lá no início. Tá? Então, essa resposta, né, essa estratégia, ela tem que entender que não existe receita de bolo. A relação entre líder e equipe deve ser construída, não se monta, né? É uma conquista de ambas as partes e a liderança necessariamente trata do relacionamento entre pessoas. Às vezes o profissional é maravilhosamente, né, um técnico excepcional, mas ele não tem tato para ser líder. Ou ele não está pronto para ser líder e é colocado, infelizmente, à prova e acaba causando reveses, né? Eu vou falar muito rapidamente, para falar da NR1, sobre ergonomia. Né? A NR1 você já deve ter ouvido, né? Os profissionais de estresse, o Ministério da Saúde, o aumento, né, de afastamento por transtornos psiquiátricos. Então, isso tudo vem da ergonomia, que vocês já devem ter ouvido falar, que também é chamada de fator humano. Olha que interessante. Então, a ergonomia ela é a compreensão das interações entre os seres humanos e os elementos do sistema. É uma profissão, quer dizer, aqui tem uma definição, ela aplica teoria, princípio, dados, métodos para otimizar o bem-estar humano e a performance dentro do trabalho dele. E, obviamente, nós estamos falando de trabalhadores de saúde. Então, vocês conhecem mais da ergonomia física,
né? Que ela fala mais da estrutura anatômica, fisiológica, quais são os riscos, postura, manuseio de material, movimento repetitivo, distúrbios, né? Músculos esqueléticos que podem trazer determinado posicionamento de cama, de mesa, de aparelho, enfim. Existe ergonomia cognitiva, né, que envolve processos mentais, como memória, raciocínio, postura, né? Então, elas estão muito ligadas à carga mental do trabalho, à tomada de decisão, o peso que isso traz, performance especializada, interação homem-computador, estresse e treinamento. Mas eu queria trazer uma luz, porque é isso que a gente está voltando agora, e vocês vão ver nos próximos slides, né? É a questão da ergonomia organizacional. Né? Porque ela, na realidade, ela é muito pouco falada, ela envolve a otimização do sistema, né, que a gente chama de sistema social e técnico, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e processos. Então, é disso tudo que a gente estava falando sobre segurança do paciente. Comunicação, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, trabalho e projeto participativo, né? Esta parte que a NR1 está trazendo, né? Ela é existente, é pouco falada, mas a NR1 está trazendo. Né? Então, é a norma regulamentadora número 1, ela traz diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, incluindo os fatores de risco psicossocial. O que eu vou falar abaixo muito rapidamente é o seguinte: isso aqui é o plano de segurança. Para fazer, né, um gerenciamento de risco nessa área, eu tenho que fazer uma análise ergonômica. Né? Então, eu tenho que fazer uma análise das questões de adaptação, aquilo que é contra a adaptação adequada do profissional ao seu trabalho. É igual a gestão de risco. Eu tenho que fazer um diagnóstico e eu tenho que fazer recomendações. Nada diferente de um plano de segurança do paciente. E, com relação à organização do trabalho, na realidade, a implementação de medidas de prevenção, que é isso que o plano de segurança faz. Só tem que isso aqui está falando do fator humano. Isso aqui está falando do profissional de saúde, que eu remeto lá àquela situação. Profissional de saúde seguro, paciente seguro. Paciente seguro, profissional de saúde seguro. Né? Então, vamos lá. O que a norma trouxe de inovação? Né? Falar de fator de risco psicossocial. Por isso, eu trouxe a definição de ergonomia do sistema, da organização, organizacional. Né? Os fatores de riscos psicossociais, eles já estão ligados a outra ANR. Eu estou falando isso, né? Não se atentem, mas assim, ele novamente está criando um sistema, ele está juntando coisas, né? E ele fala de planejar, implementar ações, fazer a verificação dessas ações e corrigir o que for necessário. E ela se esbarra, né, com a ISO 45003, que fala especificamente dos riscos e do fator humano. Né? Vocês já ouviram falar disso, cada ISO ela se foca num determinado ponto, uma ambiental, outra de qualidade. Essa ISO 45003 fala disso. Ou seja, tudo que está se falando converge para o mesmo ponto. Segurança, qualidade, fator humano. Todos eles. Né? Então, a avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho trata-se de considerar quais os fatores de atividade do trabalho são estressoras. Então, não é só a tua postura, não é só a tua mesa, não é só a questão músculo-esquelética, né? Ela está falando do ser humano, do fator psicológico e social. Um dado aqui para vocês, tá? Fatores de risco psicossociais e agravos. Essa tabela é uma tabela do Ministério do Trabalho, trazida pelo Ministério do Trabalho, essa é a fonte. Então, eles falam o seguinte: qual é o perigo e qual é a possível consequência, lesão ou agravo. Eu não vou ler todos. Má gestão de mudanças organizacionais. Ela pode causar transtorno mental, né, ou distúrbio não vai sair agora, DORT, né, porque eu estou correndo. Eventos violentos ou traumáticos. Ele pode acarretar transtorno mental. Né? Trabalho em condições de déficit de comunicação.
pode trazer transtorno mental. Trabalho remoto e isolado, transtorno mental e fadiga. Não sei se vocês percebem que agora tem tido um mix, né? As pessoas têm 2, 3 dias na semana no trabalho presencial e trabalho remoto, né? Assédio de qualquer natureza no trabalho, transtorno mental. Isso já é um levantamento existente, isso são dados que chegaram ao Ministério do Trabalho, né? Emprego. Então, eu trouxe para vocês terem uma ideia de quanto isso afeta, né, o dia a dia de vocês. Essa parte organizacional, a parte da ergonomia organizacional, que fala dos processos, dos fluxos, da comunicação, o quanto isso é importante e o quanto a NR1 quer atacar isso. E o quanto a segurança do paciente fala isso. E o quanto a cultura da segurança do paciente está trazendo isso. Quando ela fala de responsabilidade, ela está falando de um cuidar do outro, todos cuidarem um do outro. Desculpa, o telefone que tocou. E para finalizar, né, quais são as estratégias para a implementação do processo? Eu estou falando aqui da NR1, mas eu vou falar da segurança do paciente, eu vou falar da gestão de risco, eu estou falando de tudo isso. 1. Verificar se precisa de ajuda de especialista. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Cada dia nós temos, digamos, mais especialidades, mais conhecimento. É impossível. Nós estamos sendo empurrados para o conjunto. Forçados. A gente só vai sobreviver se viver em conjunto. Aqui, por exemplo, nesse item, né, de ajuda especializada, lá no grupo que vai fazer a avaliação de evento adverso, é claro que você tem um grupo fixo constituído, que conhece sobre os riscos, para fazer uma avaliação e para entender de onde veio esse risco e fazer uma tratativa, né, trazer mudanças. Mas boa parte dos eventos adversos que são analisados, eles precisam de alguém até fora do hospital, de um especialista, porque aconteceu um fato, houve um evento que foge da experiência de todas as pessoas que estão ali. Então, a gente precisa verificar se precisa de especialista. Um outro aspecto importante, às vezes a pessoa de dentro da organização, ela não consegue ter uma visão, porque ela está emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente, a palavra está me faltando agora, mas ela está comprometida. Né? É igual ponto cego. Então, às vezes é necessário, eu me lembro aqui no Rio de Janeiro, na área de saúde mental, eles criaram um determinado período equipes que vinham de fora para analisar cada serviço. Não era para falar mal, não era para criticar, não era para dizer que estava errado, era simplesmente para mostrar e para observar coisas que, às vezes, a própria instituição não está conseguindo enxergar. É um ponto cego. Envolver todas as partes interessadas. Nesse aspecto aqui, do exemplo lá da avaliação de evento adverso, mas no próprio NR1, dentro das unidades de saúde, já existem várias instâncias que tratam da saúde do trabalhador. Os especialistas que surgirem, eles precisam estar junto desses profissionais para entender o que está acontecendo, para fazer um plano, para fazer um projeto, né, que avalie quais são os riscos ergonômicos existentes e façam, né, recomendações e estratégias para mitigar esse processo. Atribuir responsabilidade e comunicar. Olha, a comunicação é o tempo todo, né, e que realmente é um grande desafio. E para fechar mesmo, né, aqui eu estou identificando, né, estratégias de identificação e avaliação de risco. Então, a observação do trabalho ergonomista ou um profissional, né, que vá fazer uma avaliação, por que tem auditoria, por que tem várias coisas? Você tem que ir ao local do trabalho, observar e ver um olhar técnico, o que causa risco ali? Qual é o problema? Né? Realização de oficinas, ou seja, juntar pessoas, principalmente pessoas que vivam o dia a dia daquela unidade, o dia a dia daquele serviço, o dia a dia daquele subgrupo, porque eles vão poder dizer quais são as dificuldades que eles estão vivendo e quais são os impasses cotidianos vividos. E aqui falo mais uma coisa, né, que é o questionário, né, perfis,
é você traçar um perfil, você tentar entender como um determinado local funciona e atuar em cima disso. Ou seja, para fechar, eu acho que os desafios são muitos, eu apontei na primeira parte da minha palestra. O maior desafio é não ver um núcleo de segurança do paciente como dono da segurança do paciente, ele não é. Não façam isso. Isso é fadar aquela unidade de saúde ao fracasso. A segurança do paciente toda a unidade de saúde é dona, do diretor ao porteiro, ao segurança que está na porta da unidade de saúde. Né? Isso tem que ser capilarizado. Todos têm que saber o que é segurança do paciente. Núcleo. Não se retenha nisso. Quais são as estratégias? Né? A estratégia é trabalhar o fator humano, é aproximar as pessoas, é ouvir. Eu deixo como palavra final comunicação e responsabilidade. Obrigada. Obrigada, Nádia. Vou botar aqui só. Gente, alguém tem alguma pergunta para a Nádia? Não fiquem com vergonha. Toda pergunta é pergunta. A mais simples é a mais importante. Pessoal, se vocês quiserem participar, esse é o nosso grupo, Todos pelo Paciente, onde a gente tem como missão levar a informação de segurança do paciente para a ponta, tá? Então, participem dessa rede. Eu sou especialista da rede junto com a Nádia. Então, a gente precisa aumentar essa rede com todos os profissionais participando. Nádia, eu queria te agradecer muito. Eu acho que você traz reflexões importantes, onde a gente extrapola a visão do que a gente entende como segurança do paciente e que é feita pelas pessoas. Então, quando você traz a referência do fator humano e que a gente tem que ter o profissional seguro para ter um paciente seguro, é perfeita a tua fala, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar enquanto núcleo, a provocação da revisão da NR1, o que traz a 45.003 como a questão psicossocial, principalmente após aí o episódio de pandemia